Eu sou o Rafael, psicólogo, e o ser mais perverso é aquele que acaba com as suas esperanças. Hoje a reflexão é sobre o Frieza, tem spoiler de todo o anime de Dragon Ball. Vamos lá. Medo, raiva e principalmente medo. Frieza é o vilão de Dragon Ball que mais provoca emoções conflitantes na gente. No sentido geral, ele, pra mim, sempre foi muito acima dos outros vilões de Dragon Ball. Mesmo não sendo tão forte como os outros, como o Cell e o Majin Buu. Você não consegue encontrar nenhum traço de simpatia no personagem. Quase todos os vilões você consegue encontrar alguma coisinha ali de humano, mas no Frieza, não. A humanidade no Frieza é totalmente ausente, até porque ele é um ET também, né? Frieza pertence a uma raça de seres naturalmente dotados de um poder imenso. Diferente dos Saiyajins que precisam treinar para evoluir, a espécie de Frieza já nasce com níveis absurdos de poder. Seu pai é o Rei Coach, também um guerreiro muito temido, né, e muito poderoso no universo de Dragon Ball. Mãe do Frieza nunca foi mencionada oficialmente. Ele possui um irmão, Cooler, apresentado nos filmes, que também possui poder absurdo. E essa linhagem praticamente não precisava treinar. E aí o que faz o Frieza ver todos os outros como inferiores. Por isso que pra ele o esforço é meio que inútil, irrelevante devido à sua superioridade inata. Frieza é um vilão peculiar porque não demonstra nenhuma ligação emocional, nem mesmo com sua própria família. Essa é a marca da personalidade dele, a indiferença emocional. Ele não cria laços, não busca pertencimento e não possui nenhum tipo de afeto com nenhum personagem. Algo raro em Dragon Ball, onde até os antagonistas geralmente têm alguma motivação relacional ou emocional. E aí durante as primeiras aparições do Frieza, fica evidente que não há espaço para mudança, negociação, qualquer outra coisa. Não tem como buscar algum tipo de compaixão no personagem. Frieza não oferece brechas de humanidade, diferente de outros vilões que em certos momentos podem hesitar ou mostrar piedade. Frieza é a encarnação da frieza implacável. Frieza. Ele é um ser que não tem remorso algum e não vê valor na vida dos outros. E é essa ausência de qualquer esperança de redenção ou empatia justamente o que o torna tão aterrorizante. Psicologicamente, Frieza representa o sadismo puro e instrumental, em que o sofrimento do outro não representa nem prazer, nem culpa, apenas indiferença. Então ele é meio que uma espécie de personificação de um mal absoluto, o que desperta na gente a sensação de impotência diante dele. Sabemos que os guerreiros que enfrentam ele não existe diálogo, ou sobrevivem ou morrem. E isso explica porque do meu eu criança, quando vi o Dragon Ball, temer bastante ele, ficar agoniado, porque você sabe que dali ou alguém derrota ele ou não tem o que fazer. O Frieza representa a famosa tríade sombria ou tétrade sombria. O fato de nascer absurdamente forte e de nunca ter precisado lutar para conquistar algo moldou sua personalidade narcisista, sádica e fria. Ele não enxerga responsabilidade moral nos seus atos, justificando a destruição de tudo que ele faz como parte de negócios. Ele possui a tétrade sombria em um alto grau: narcisismo, senso grandioso de superioridade e necessidade de admiração, psicopatia, frieza emocional, ausência de culpa, violência instrumental e recreativa, maquiavelismo, plano, cálculo, exploração de terceiros, alianças transacionais e sadismo. Ele sente não prazer, mas indiferença com a dor alheia. Eu não consigo pensar em outro personagem de Dragon Ball com todos esses traços de maneira tão forte quanto no Frieza. Pegando pra nossa realidade, pessoas que possuem esses traços podem se beneficiar de muitas formas na nossa sociedade. De uma perspectiva evolucionária, traços socialmente obscuros podem ser selecionados socialmente. O psicólogo Pita Jonasson e colegas argumentaram que os traços da tríade sombria facilitam o sucesso em relacionamentos de curto prazo. A psicopatia subclínica está associada à ausência de neuroticismo e ansiedade, o que pode facilitar a busca pelos próprios objetivos em meio a condições adversas. Da mesma forma, o narcisismo está associado ao engrandecimento e o maquiavelismo está associado à manipulação social, ambos os quais podem auxiliar na obtenção de benefícios para si mesmo às custas dos outros, especialmente nos períodos iniciais de convivência. Então, traços da tríade sombria acabam por serem reforçados em muitas situações, o que faz pessoas com essas características prosperarem em diversas áreas, como em relacionamentos, posições hierárquicas de empresas. De fato, estudos sugerem que o narcisismo se correlaciona positivamente com o salário, enquanto o maquiavelismo tem sido associado à progressão na carreira e à satisfação dela. Então, mesmo que o Frieza não fosse tão poderoso assim, ele poderia prosperar em muitas áreas justamente por causa dos seus traços sombrios. Frieza, por isso, talvez, tem uma postura de desconfiança generalizada. Ele parte do princípio que todos são como ele, egoístas, corruptíveis e indignos de confiança. Essa visão é chamada de cinismo social, a ideia de que as pessoas agem sempre por interesse próprio, nunca por valores ou bondade genuína. Quando o Frieza enfrenta o Goku, ele debocha da ideia de lutar por justiça. Considera isso apenas uma desculpa romântica para a violência. Isso serve como uma projeção psicológica. Frieza atribui aos outros a mesma crueldade e egoísmo que ele pratica. Isso tudo porque ele não sente culpa nem obrigação
punição moral. Ele enxerga suas ações como simples transações de mercado, toma planetas e os repassa, como se fossem apenas comércio, apagando o sofrimento e a destruição que ele causa. Ele desumaniza totalmente os outros e manipula a realidade em benefício próprio. E aí o outro ponto que chama a atenção no personagem é seu prazer no sofrimento. Frieza não se satisfaz apenas com derrotar o seu inimigo. Ele gosta de alongar o processo, tortura, humilha e brinca com a vítima. Porque o prazer dele não vem necessariamente do resultado final, mas do processo de ver o outro sofrer. Isso é típico do sadismo. A dor alheia se torna uma forma de excitação e poder. Para Frieza, derrotar rápido alguém seria pouco. Ele precisa saborear o desespero do outro para sentir que controla também a mente do indivíduo. Do ponto de vista psicológico, uma espécie de sadismo hedonista. A dor do outro, para ele, funciona como uma espécie de reforço, uma espécie de recompensa interna. O cérebro associa a expressão de medo do inimigo a prazer. Isso também dá a ele uma sensação de controle. E ele usa também a humilhação como ferramenta. Ou seja, não basta ferir o corpo, é preciso quebrar a autoestima, a esperança e a coragem do oponente. Isso gera nele uma sensação de domínio absoluto. Vemos isso na luta dele contra o Vegeta. Ele tem a chance de derrotar o Vegeta muito mais rápido, mas ele prolonga o sofrimento dele para mostrar todo o controle que ele tinha na situação. O Cell busca a perfeição e a luta perfeita. O sofrimento do outro é secundário. Ele quer provar a si mesmo. Já Majin Buu destrói por impulso, uma criança cruel, sem cálculo refinado. O Zamasu vê sua violência como justa, purificadora. Então Freeza é o único em Dragon Ball que de fato saboreia a dor alheia. Estudos mostram que pessoas com tendências sádicas podem ter ativação aumentada no núcleo accumbens e estriado ventral, áreas ligadas ao sistema dopaminérgico de recompensa. Isso significa que para essas pessoas, ao usar dor ou ver o sofrimento alheio, pode ativar os mesmos circuitos que seriam ativados em experiências prazerosas. Esse fenômeno é chamado de reforço hedônico. A dor alheia funciona como um estímulo positivo para o cérebro. A amígdala, ligada à percepção de ameaças e emoções, pode mostrar reatividade atípica em pessoas sádicas. Eles tendem a apresentar a redução da empatia afetiva, ou seja, eles conseguem reconhecer a dor, mas não sentem junto com a pessoa, não se incomodam. Estudos de neuroimagem também mostram menor atividade no córtex pré-frontal medial e no córtex cingulado anterior, regiões ligadas à regulação da empatia e da culpa. E tudo isso também faz o Freeza liderar pelo medo. Freeza é o vilão de Dragon Ball com mais seguidores, o que o torna não apenas um indivíduo poderoso, mas também um estrategista de dominação territorial. E aí seu poder de liderança não vem da inspiração ou da lealdade voluntária, mas sim do medo absoluto que ele causa. Seus soldados o seguem porque são forçados ou porque sabem que a alternativa é a morte. O sistema de punições exemplares que Freeza impõe funciona como uma pedagogia do terror. Ele não precisa recompensá-los por comportamentos positivos. Ele apenas pune de forma cruel quem o desafia para que os outros submetam. Esse modelo lembra regimes autoritários, em que o controle não depende de respeito, mas da certeza de que a desobediência traz consequências fatais. Freeza também cresceu com uma confiança absurda, que depois se tornou uma confiança condicional. Isso fazia com que o Freeza raramente se envolvesse em batalhas diretas. Ele delegava. Ele só descia ao campo de batalha quando não havia outra saída, como acontecia em Namekuzen na Terra. Só que a confiança dele é condicional. Ela acontece porque, desde sempre, ele sentia que era muito mais poderoso do que os outros, e de fato era. Porém, quando ele percebe que o adversário está prestes a superá-lo, é nesse momento que vemos ele ter um profundo medo e até mesmo uma espécie de complexo de inferioridade. Ele acaba totalmente saindo de sua linha de base emocional, e vemos o quão irritado e acuado ele fica. Vimos isso de forma explícita na luta dele em Namekuzen. A confiança dele acaba quando ele percebe a força do Goku, e ele acaba entrando totalmente em desespero. Quando percebe, ele não é o mais forte ali. Como todas as pessoas mais poderosas, elas acabam ficando dependentes da sensação de poder, que com o tempo começa a se tornar algo natural. Tão natural que quando a pessoa percebe que vai perder aquela posição, ela não sabe como lidar com isso, gerando vários comportamentos que antes não estavam presentes. Leon Festinger falava da nossa confiança baseada em como vemos os outros. Ele cita que tendemos a avaliar nossas capacidades olhando os demais. Se nos percebermos como melhores, a autoestima e a confiança aumentam, mas, como acontece com Freeza, de modo temporário. Uma autoestima contingente, que acontece quando o seu senso de valor próprio depende de atingir certos padrões ou se destacar em comparação aos outros. E diante de tudo isso, vemos o quanto Freeza é o melhor vilão de Dragon Ball. O vilão irrecuperável. Um vilão sem empatia, sem traços de humanidade. Akira Toriyama revelou em uma entrevista que Freeza foi inspirado nos corretores de imóveis japoneses dos anos 80, que especulavam e compravam terras para revendê-las mais caras. Toriyama via essas pessoas como gananciosas, frias, e estavam dispostas a destruir comunidades inteiras pelo lucro. Que era o que o Freeza fazia, né? Invadia planetas. Ou seja, é bem provável que você já tenha lidado com alguém parecido com o Freeza na sua vida. Por sorte, essa pessoa não tem o poder dele. Freeza é o mal definitivo em Dragon Ball. A lição que fica é clara: nem todo mal pode ser redimido. Às vezes apenas combatido. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.